O Atlético subiu a dívida 14%, o Corinthians 7%, o Cruzeiro 11%, o Vasco 1%, São Paulo 10%, o Botafogo 32%, o Fluminense 22%, o Inter 5%. Todo mundo cresceu a dívida. Quase todo mundo. O Atlético Paranaense 34%, muitas são dívidas relativas ao estádio, lá que tem um imbróglio lá com o Banco de Fomento do Paraná. O Bragantino 59%, mas aí tem uma curiosidade, o maior credor do Bragantino quem é? É o Red Bull. Então, é a empresa devendo para ela mesma, então dado mesmo, não muda nada. É uma peculiaridade, mas tem que ser registrado. Santos, 8%, Palmeiras levou 3%, é muito pouco, levou 13 milhões a dívida, é pouco para o faturamento do Palmeiras, não é nada preocupante. Esquece. O Grêmio, 40% ele aumentou a dívida, você vê o problema do rebaixamento, ou seja, você arrecada menos, não consegue quitar alguns compromissos, você acaba se embananando todo. Ganha menos de televisão. Ganha menos de televisão. E o Flamengo reduziu 27% a dívida dele. Mais de um quarto. Além de gastar mais, ele reduziu muito a dívida. O Flamengo foi o único que reduziu a dívida? Dos maiores, sim. Fala, nação rubro-negra, Flamengo nadando de braçada, né, na questão financeira. Bem legal essa informação que o Mauro César deu. E falando também sobre finanças, Flamengo vai botar no bolso em torno de 250 milhões de reais por 5 anos de contrato na venda ali das placas no entorno do gramado. Então, é mais dinheiro no bolso e mais dor de cotovelo dos antes. Falando sobre o mercado da bola, Fiorentina quer o Cebolinha, mas Flamengo não quer nem ouvir a proposta. Sobre o Léo Ortiz, há uma reviravolta ali, o Bragantino, ele pedia 12 milhões de euros e baixou bastante essa pedida. Então, Flamengo se aproxima novamente do Léo Ortiz. Em relação ao Thiago Maia, o Inter subiu a proposta e se aproximou do volante rubro-negro. Mateuzinho, que situação constrangedora, né? Treinou lá no Corinthians e voltou para o Flamengo, mas as negociações, mesmo com essa desistência do Corinthians, elas continuam. E sobre o Musrati, o Braga já determinou um valor pelo jogador. E em relação ao Diego Ribas, né, ele é humildade pura e bem legal o vídeo que eu vou mostrar para vocês. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, deixe seu like, por favor. É muito, muito importante e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação, falando sobre a parte financeira. A gente viu no começo do vídeo o Mauro César falando sobre as dívidas, isso é muito importante para o time do Flamengo, e o Flamengo tem mais uma notícia boa em relação à receita. Flamengo conseguiu fechar um contrato de 5 anos para vender ali as suas placas, né, nos jogos que é mandante. Tem aquelas placas que ficam em volta do gramado, o Flamengo fez um acordo e vai receber, galera, 45 milhões de reais por ano para 5 anos, né? Juntando tudo, o Flamengo vai botar nos cofres 250 milhões de reais por esses 5 anos de contrato. E isso porque o Flamengo já vai receber um adiantamento de 25 milhões. E o Flamengo, com esses 5 anos de contrato, com 45 milhões, dá em torno ali de 250 milhões nos cofres rubro-negros. Aí depois o pessoal pergunta, né? De onde vem o dinheiro? Ah, mas Pedro, o dinheiro não é tão importante assim, né? Tem torcedor que fala, o dinheiro não é tão importante assim, se fosse assim a gente ganhava tudo. Galera, quem viveu a década de 90, os anos 2000 com o Flamengo, sabe o quanto é importante a gente ser sadio financeiramente para a gente ter ali no mercado um nome limpo, para poder contratar jogadores e parcelar esses jogadores, para a gente ter uma estrutura melhor no clube. Então é aquela velha história, né? Dinheiro pode até não trazer felicidade, dinheiro pode até não trazer títulos, mas facilita e muito o caminho para as conquistas, né? Uma estrutura boa, salário em dia, dinheiro para fazer contratação, o clube sendo bem visto pelo mercado, isso ajuda e muito o Flamengo dentro de campo também. Então, só queria deixar para vocês mais essa informação, Flamengo fechando essa venda de placas ali do entorno do gramado por um valor assim surreal, um valor bem alto, 250 milhões por 5 anos de contrato. É isso, nação, queria saber a opinião de vocês. É sempre bom a gente começar o vídeo com boas notícias. E agora fazendo aquele resumão para os senhores sobre o mercado da bola, vou falar sobre a intenção do Fiorentina de contratar o Cebolinha, o Léo Ortiz que se aproximou após uma reviravolta na pedida do Bragantino, Thiago Maia que não iria mais para o Inter subiu essa proposta e se aproximou de novo do volante do Flamengo, sobre o Mateuzinho, que situação constrangedora, né? Mateuzinho treinando lá no Corinthians e o Corinthians devolvendo o atleta, meio que desistindo oficialmente do mesmo, mas as conversas ainda vão se estender. E sobre o Musrati, o Braga já determinou um valor pela contratação do volante. Vamos começar falando sobre Cebolinha.
Segundo o jornalista Vene Casagrande, a Fiorentina quer a contratação do jogador. Entrou em contato com o Flamengo, só que o Flamengo já avisou que não aceita nem ouvir a proposta, né? O Flamengo sabe que esse ano vai ser um ano ali que o Cebolinha vai ser muito útil nesse elenco do Flamengo, então o Flamengo descarta até mesmo em relação a ouvir, né? Não quer nem saber de proposta pelo Cebolinha. Então a gente pode botar um ponto final sobre esse interesse da Fiorentina em cima do nosso ponta esquerda, né? Que vem jogando muito bem as partidas rubro-negras. Sobre o Léo Ortiz, o Bragantino, que tinha pedido 12 milhões de euros, baixou essa pedida para 9 milhões de euros, segundo a Joana Assis, que é uma jornalista do Sport TV. Com isso, o Flamengo novamente se aproxima, né? O Flamengo tinha oferecido ali em torno de 6 milhões, mas poderia subir a pedida para 7,5. Então, são valores que vão se aproximando. O Bragantino entende que não é legal ir contra a vontade da staff do atleta, do Léo Ortiz, né? Tá bem claro que o Léo Ortiz quer vestir o manto sagrado e o Tite bate o pé pela contratação desse zagueiro. Ele enxerga que o zagueiro vai ser fundamental para essa temporada de 2024. Para quem não sabe, o Léo Ortiz começou jogando como volante. Tá aí a explicação para ele ter tanta qualidade para sair jogando da zaga até o meio-campo. Então, eu tô falando para vocês de coração. É uma contratação muito importante, então todo o esforço que o Flamengo puder fazer para contratar o Léo Ortiz, eu acho válido. Sobre o Thiago Maia, em relação ao valor pedido pelo Flamengo, que era de 5 milhões de euros, a situação é parecida com a do Léo Ortiz. O Flamengo queria 5 milhões de euros, o Inter falava que ia pagar, né? A proposta do Inter era de 3 milhões de euros, o Flamengo deu para trás, não aceitava 3 milhões de euros, aí o Inter subiu a proposta para 4 milhões de euros, segundo o Globo Esporte. Então, tá bem próximo de conseguir fechar a contratação com esse volante. O Thiago Maia já falou que quer ir para o Inter, gostou do projeto, então que ele seja feliz lá no Sul. Sobre o Mateuzinho, a situação constrangedora, né? Treinou lá no Corinthians, teve treino aberto, a torcida foi no treino aberto e agora o Corinthians meio que desistiu da contratação dele porque havia muita divergência na ideia que o Corinthians tinha com a ideia que o Flamengo tinha. A ideia do Flamengo inicial era somente emprestar o jogador sem valor de passe fixado, né, para o jogador ganhar experiência, ganhar rodagem e voltar melhor do que foi. Essa era a intenção do Flamengo. O Corinthians não queria servir de vitrine, então queria que o valor do passe estivesse fixado após o final do empréstimo, para, se for o caso, contratar o jogador. O Flamengo então pediu em torno de 11 milhões de euros por 100% do atleta. O Corinthians meio que desistiu, mas na verdade, é apenas uma estratégia para baixar esses valores. Então o Flamengo ainda continua conversando com o Corinthians, mas já pediu o retorno do atleta e o atleta vai jogar esse começo de Carioca pelo time do Flamengo. Mas a situação é bem constrangedora, né? Podia ter mandado o atleta já com tudo acertado. E sobre o Musrati, o Braga determinou o valor para a venda do atleta, que para mim, o Flamengo, se puder negociar e baixar essa pedida, beleza. Mas se não, eu pagaria mais ou menos esse valor para a contratação do Musrati. O Braga pediu em torno de 10 milhões de euros. E, galera, é um volante que vale a pena a gente contratar. Então, se o Flamengo chegar lá com 8 milhões de euros, acredito eu que o Braga aceite, né? Só que o valor, para mim, é um valor justo por esse jogador. Então, é isso. Resumão do mercado da bola. Se tiver alguma opinião que os senhores quiserem deixar, por favor, o façam agora pra gente ir debatendo nos comentários. E, nação, agora uma bem curtinha aqui. Queria mostrar para vocês um vídeo bem legal, bem interessante do nosso ex-capitão Diego Ribas. Que sabor que você tem pra gente? Ó, vamos aqui pra ação. Tá à vontade, né? Cremosinho, ó. Quero de abacate. Abacate? Tá bom. Quero de abacate. Olha, abacate. Mas o mais legal é que vocês... Nós somos cristãos também. Mas o mais legal é que vocês têm a fé, mas têm a disposição para trabalhar, né? Para fazer o que deve ser feito. Isso é bonito de ver. Para Deus abençoar, a gente precisa fazer a nossa parte. E se eu começar a jogar bola com quantos anos? Primeiros passos assim foi com 5, 6 anos, jogando bola na rua. E aí aos 11 anos eu fui morar fora, longe da minha cidade, assim. Foi legal. 21 anos jogando. Joguei na Itália, na Espanha, Alemanha, Turquia. Ele abençoa quando ele quer, mas ele conta com a nossa parte também, não é não? Você fazer uma oração para todos que passavam aqui. Vamos lá então.
Senhor, meu Deus, nosso Pai, está aqui agora essas pessoas, o Senhor conhece o coração delas. Meu Deus, eu quero agradecer primeiro ao Senhor por ter concedido esse momento aqui tão especial, que o Senhor possa abençoar a vida dessas pessoas que estão aqui, que o Senhor possa levar eles em paz e segurança, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Gostei bastante desse vídeo e é o que eu tento levar para minha vida, né? Se a gente tratar o próximo como a gente gostaria de ser tratado, a gente recebe esse bem de volta, mas com certeza, quando a gente ajuda o próximo, quem é mais ajudado não é quem a gente ajudou, e sim ao nosso coração. Valeu, Nação Rubro-Negra, tamo juntão, fiquem com Deus, até a próxima e fui!